Hoje eu quero falar com vocês que cada vez mais estão dedicando o tempo da sua vida para aprender cursos novos, para aprender técnicas novas, aprender sobre softwares, Excel, Power BI, se especializando no que você é bom. Já fez curso, já fez faculdade aí durante talvez 4, 5 anos, está fazendo pós-graduação, quer fazer cursos até de análise corporal, avaliação de risco, o que seja. Tentando cada vez mais enriquecer o seu conhecimento. Só que eu tenho uma notícia que não é tão boa. Sabia que na hora de a gente tomar uma decisão na nossa vida, isso influencia em apenas 20%? Você quer saber quais são os outros 80% que são fundamentais na hora de a gente tomar uma decisão? Fica aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Fala, sábios! Bem-vindos a mais um Música da Sabedoria. Antes que vocês fiquem bravos comigo e achem que eu tô querendo desestimular, não tô querendo desestimular ninguém. Continue estudando, buscando conhecimento, é muito importante aprender diversas técnicas, software, tudo que vocês puderem aprender. Só tô chamando a atenção que isso é 20% da nossa tomada de decisões. E os outros 80% a gente acaba deixando meio de lado. Então tá um pouco invertido, tá um pouco estranha essa relação. A gente precisa começar a olhar um pouquinho para esses 80%, porque sem eles não vai adiantar nada esses 20%. Essa é a reflexão que eu vou trazer hoje. Antes disso, já dá aquele curtir, já aperta esse botãozinho aí, é tão simples, é uma coisa tão boba pra vocês, pra gente faz diferença. Já manda pra outras pessoas, não tenha vergonha, manda esse conteúdo pra outras pessoas, pode ser importante na vida delas. Se inscreve no canal se você não tá inscrito, ativa o sininho, tudo aquele negócio, comenta pra gente cada vez mais crescer o canal e levar informações legais pra outras pessoas. Beleza, pessoal? Bora lá então, sem muito mais enrolação. Então, onde saiu esse estudo? Vocês acharem aí que, Felipe Paranhos gravou um vídeo na internet e acha que eu vou acreditar. Esse estudo aí foi feito por Daniel Goleman, um PhD de Harvard. Então ele chegou a essa conclusão que 80% das nossas atitudes que a gente toma no dia a dia estão baseadas, na verdade, no nosso emocional. E isso, na verdade, não é muito difícil de a gente perceber. Só que às vezes a gente acaba ignorando essa situação. Quando eu fui preparar esse vídeo aqui para vocês, eu comecei a pensar, vou separar alguns estudos de algumas universidades, como eu sempre faço, para explicar um pouquinho sobre o peso da inteligência emocional e também algumas histórias frente da Bíblia falando sobre, a falta de inteligência emocional nessa situação acabou estragando tudo, acabou atrapalhando todo o futuro. Só que eu comecei a refletir, primeiramente, sobre a parte de estudos. Tem muitos estudos que falam sobre inteligência emocional e sobre a importância dela. Só que é algo que às vezes a gente não para pensar e refletir. Então eu quis trazer para vocês mais algumas técnicas e como a gente desenvolver essa inteligência emocional aqui para poder cada vez mais se aproximar, entender a importância e começar a reparar na nossa vida se a gente está fazendo isso da forma certa ou não. Qual que é o nosso nível de inteligência emocional? Então, para começar, eu separei alguns estudos de algumas universidades. Queria até ler aqui para vocês, são mais tópicos. Só para a gente usar como uma referência para a gente ver como que está sendo o nosso dia a dia. A Universidade de Toronto fala que as pessoas que têm uma inteligência emocional maior tendem a ter um pensamento mais ao bem social. Então, quando elas se encontram num dilema, elas não pensam tanto no seu bem só individual, mas sim num bem social. Isso já é uma referencial pra gente. Será que a gente está pensando mais num bem social ou a gente às vezes foca mais no nosso? Outro estudo da Universidade da África do Sul diz que os ambientes de trabalho geralmente tem uma relação inversamente proporcional entre a inteligência emocional das pessoas que estão ali e o estresse. Então, é algo também para a gente começar a reparar no nosso ambiente de trabalho. Talvez, se você é um líder, você deixa o seu ambiente de trabalho leve ou se deixa um ambiente estressante. Ou você com os seus colegas, você percebe que uma pessoa que tem uma inteligência emocional pior deixa um ambiente de trabalho mais estressante? É uma relação interessante. Outro estudo de Harvard diz que as pessoas que têm uma inteligência emocional maior possuem um sucesso social maior. Então conseguem lidar melhor com as pessoas, são pessoas mais bem vistas, são pessoas que querem, os outros querem estar mais perto, conseguem alcançar aquilo que deseja, tem relacionamentos melhores. Esse é o estudo de Harvard. E um outro estudo que eu separei aqui que foi de Yale, que diz que tem uma relação muito próxima das pessoas que têm uma inteligência emocional boa e conseguem trabalhar em equipe. E você, se consegue trabalhar em equipe, você consegue lidar com diferentes opiniões, com as pessoas conversando ali, trazendo ideias diferentes, você consegue aceitar, consegue manejar para mostrar o seu ponto de uma forma correta, sem ser agressivo. Então, algumas reflexõezinhas bem rápidas, baseadas em estudos de algumas universidades,
Pra gente começar a pensar, como que é a minha inteligência emocional? No meu ambiente de trabalho, ali onde eu estudo. E partindo daí eu comecei também a ver, falei assim, pô, o que eu vou passar de história bíblica para pensar sobre isso? E eu não consegui separar uma história. Porque se a gente começar a pensar, pensa na sua vida um pouquinho. Às vezes se quiser, pausa até o vídeo. Pensa um pouquinho em quais situações que deram errado, qual que é a influência da inteligência emocional? Que você pegou e ficou bravinho numa situação, ou você fechou a cara para uma outra pessoa que você talvez conhecia, mas não gostou da atitude dela, ou você se irritou e brigou com uma pessoa e fechou uma porta ali na vida dela, ou então um dia que você poderia ter aproveitado, você poderia ter se dedicado mais ao trabalho, mas você não gostou de que uma pessoa falou para você e você acabou mudando toda a sua postura naquele dia. E o que é pior, você acaba influenciando a vida de outras pessoas, porque você fica chateado, você absorve, faz mal pra você e às vezes você desconta na vida de outras pessoas. E a gente pode separar diversas histórias que a gente quiser da Bíblia, como por exemplo, não sei, Pedro ficou com medo, entrou em desespero, esqueceu racionalmente quem era Jesus e negou ele 3 vezes. Ou então Judas, que em vez de buscar pedir perdão pelo que tinha feito, foi e tomado pela angústia, pelo desespero, foi e se matou. Ou então Davi, sabendo racionalmente que era errado cobiçar a mulher do próximo, que era errado tomar essa atitude de traição com o seu amigo e também seria algo não favorável espiritualmente para ele se relacionar com uma outra esposa, com uma outra mulher que não seja dele, ele foi lá tomado por um momento, uma emoção, um impulso e teve relações com essa mulher. Então a gente pode ver diversos exemplos e a gente não precisa ir na Bíblia para ver diversos exemplos de coisas que dão errado na nossa vida, são baseados na nossa inteligência emocional. E é a partir disso aí que eu queria conversar muito sério com vocês. Eu queria até que fizesse uma reflexão, vocês parassem para pensar até quando a gente vai permitir que outras pessoas, que outras situações causem um desequilíbrio na gente e façam com que a gente perca oportunidades, com que a gente perca momentos. Pessoal, a gente tem que entender que a gente não vai conseguir ter sucesso na nossa vida, conseguir construir relacionamentos, ter sucesso profissional, se a gente não dominar o nosso ser. Se com uma coisinha que uma pessoa falar, a gente se abalar, a gente fechar a cara, a gente querer revidar, aí começa esses coisinhas, esses papinhos. Ah não, mas ele fez comigo, eu tenho direito de fazer com ele. Não, falou aquilo de mim, eu vou fechar a cara. Ou então, até tem uma frase do Leandro Carnal que ele fala assim, só se ofende quem não tem um autoconhecimento bom de si. Então, por exemplo, se a pessoa chegar pra falar pra você, nossa, você tá gordo. Cara, se você sabe que você tá gordo, beleza. Se você não sabe se você sabe que você não tá gordo, beleza. Deixa a pessoa falar o que ela quiser. Ah, não, mas ele tá falando isso pra outras pessoas. Nossa, ele tá ofendendo. Não, eu tenho um direito. Nossa, agora ele vai me escutar, eu não vou ficar quieto. Então a gente começa cada vez mais a refletir, a entender. Pense no seu dia a dia. Quantos momentos às vezes você perdeu com uma pessoa porque ela falou uma coisa, ah, não gostei tanto, vou ficar com a cara fechada com ela. Ao invés de tentar racionalmente conversar, acertar, ok, e bola pra frente. Pense em quantas vezes, tomado pelo emocional, por uma situação totalmente, às vezes, infantil, um descontrole, a gente perde oportunidades, a gente fecha portas, a gente afasta pessoas da nossa vida, que poderia ser fundamental. Eu até vi uma tirinha esses dias, né, que é uma brincadeira que mostrava assim, o gerente, aí tinha lá o líder mecânico e o engenheiro mecânico, o engenheiro elétrico, alguma coisa assim, e colocava o gerente como uma pessoa bem um burrinho assim, e os dois como espertos, como inteligentes. E daí eu fiquei pensando, mas por que então a gente tem os dois engenheiros aqui tecnicamente descobrindo, por que a gente tem esse burrinho aqui? Qual que é a função dele? E é exatamente isso, é exatamente a função emocional. A pessoa que consegue lidar com o seu emocional, que não se abala com qualquer coisa, que consegue fazer conexões, relacionamentos, que sabe o momento de falar, o momento de não falar, sabe não ficar abalado com qualquer coisinha que acontece na sua vida, não se desequilibra e desconta de forma desproporcional. Essa pessoa é a pessoa que vai conseguir estar lá em cima, que vai conseguir sucesso, que vai conseguir ter um relacionamento bom, que vai conseguir aprender as coisas da forma correta, que vai conseguir ter humildade para buscar conhecimento. Que, sabe, pessoal, essa é a ideia que a gente não reflete. A gente não para pensar nisso, a importância do emocional. Às vezes a gente tem um conhecimento gigantesco, só que a pessoa não consegue lidar com outras pessoas, não consegue ouvir opiniões, não consegue conviver em sociedade. Então não tem como lidar com as pessoas, esse conhecimento nela é praticamente nulo.
Então a inteligência emocional, como você vai agir, como você se comporta nas situações, é fundamental, gente. É algo que assim ninguém olha para isso e é fundamental para o seu sucesso em qualquer área da sua vida. Aí a gente chega num ponto que é um dos principais pontos aqui do vídeo, que eu não quero só alertar, só trazer importância, mas como a gente faz então para desenvolver essa inteligência emocional? Como ser uma pessoa mais inteligente emocionalmente? Eu separei alguns pontos que são importantes, fundamentais, para que a gente possa desenvolver isso na nossa vida. Primeiro ponto, que nem já foi dito, autoconhecimento. Isso é a base de tudo. Então, se você se autoconhece, você vai conseguir identificar, por exemplo, esse autoconhecimento que fala Leandro Carnal. Você conhece a sua parte, você conhece quem você é, qualquer coisa que a pessoa falar para você sobre você, você sabe se isso é verdade ou não, e isso não te influencia. Então, esse primeiro autoconhecimento de saber quem eu sou hoje é muito importante para que qualquer pessoa que tente te ofender não tenha força em você, não tenha poder em você. O segundo ponto é reconhecer se você tem algum trauma, alguma coisa passada que precisa ser tratado, que daí você vai precisar procurar também ajuda profissional. Se existem situações de inseguranças geradas por algum trauma, alguma coisa lá do seu passado, é muito importante, porque às vezes você tem uma reação, você age de uma forma tão explodindo, ou sei lá, tendo qualquer postura, ficando acuado, ou ficando se sentindo negativamente, recebendo muito as informações que as pessoas falam, as pessoas falam assim, nossa, você é incompetente. Às vezes uma pessoa que ouve isso se sente tão mal, pega aquilo ali tanto pra si, talvez seja um trauma de algo que você ouviu quando você era criança, de uma postura que você tinha que ter, que falaram pra você na hora quando você era menor, ou alguma situação que você foi exposto e isso te traumatizou. É importante você pensar e parar pra ver se você tem algum trauma, até procurar ajuda de um profissional, para tentar sarar isso e não deixar que isso seja um gatilho contra você aí no momento de um desequilíbrio emocional. Outro ponto importante para a gente estar reparando é reparar nossas fraquezas e vícios. Não necessariamente relacionados a um trauma, mas coisas que a gente sabe que se a gente for colocado nessa situação, talvez a gente não tenha ainda inteligência emocional e força para superar. E daí vem talvez esse exemplo de Davi. Talvez, Davi sabendo que ele tinha ali uma tendência meio mulherengo, vamos dizer assim, e sabe que aquilo ali é errado, cara, foge dessa situação, se desvia disso. Ou então, se você sabe que vai ter uma situação que talvez você não consiga ficar quieto ainda, talvez você não consiga se domar, fuja dessa situação, se desvie disso, sabe? Reconheça também os gatilhos que podem ser para os seus vícios, que é um vício, às vezes, alguma postura ruim. Isso, por exemplo, que a gente falou da história de Davi, pode ser um vício, pode ser uma dependência até. Então, a gente tem que saber reconhecer essas nossas fraquezas, nossos pontos fracos, fazer uma avaliação do ambiente, do que pode estar acontecendo, de onde a gente deveria estar, a gente não deveria estar, para a gente fugir de determinadas situações e não deixar que o nosso emocional tome conta da gente, enquanto a gente está nesse processo cada vez mais se blindando emocionalmente. Mas um ponto que eu acho interessante, e eu acho que poucas pessoas param para pensar nisso, refletir dessa forma, é a questão de empatia. É tentar reconhecer a história do outro, a origem do outro, se colocar na posição do outro. A gente tem que sempre entender que isso não isenta a pessoa de qualquer postura que ela tome errada, que ela tome de forma injusta. Claro, mas assim, quando a gente começa a entender que cada um tem uma origem, cada um tem uma história, e talvez ela tenha traumas ainda não tratados, talvez ela tenha fraquezas, coisas que ela não percebeu na vida dela, a gente começa a ficar um pouco mais maleável na situação. Então, talvez você vai ouvir uma pessoa falando de tal forma com você, vai se posicionar de uma forma complicada que poderia gerar uma explosão em você, só que daí você pensa também, poxa, talvez essa pessoa tenha uma fraqueza, talvez quando você vai conhecendo a vida dela, você fala assim, olha, talvez daí venha esse sentimento dela não se sentir completa, dela se sentir insegura, dela tem que se reafirmar a todo momento. Então, assim, tente ter empatia. Tente perceber que nem todas as pessoas tiveram a mesma criação que você. Veem o mundo da mesma forma que você vê. Isso é muito importante para a gente começar a minimizar o efeito dessa explosão que pode ter de inteligência, falta de inteligência emocional, da gente explodir com uma pessoa, ficar muito abalado com o que uma pessoa fala. Muitas das vezes as palavras que estão saindo da boca daquela pessoa, a postura dela, vem de uma fraqueza muito grande que ela tem, de traumas, de coisas que ela carrega do passado. E quando a gente começa a ler isso, começa a ficar mais tranquilo pra gente lidar e entender que nem todo mundo teve a mesma criação. E por último, o último ponto e o mais importante
é a questão de a gente ter confiança e relacionamento com Deus, né? Eu sempre falo pra vocês a importância disso. Por quê, pessoal? Às vezes quando a gente fica ali, eu tô sendo injustiçado, tal pessoa falou isso desse jeito comigo. Sempre que você passar por uma situação que você acha que você tem que se defender, ou que você fique abalado porque aquela pessoa falou daquela forma com você e você tomou pra você, você tem que confiar em Deus, você tem que lembrar, eu sou filho de Deus. Eu sou imagem semelhante do meu Criador. Eu sou amado por Deus. Deus está olhando por mim e vai fazer essa justiça por mim. Eu vou continuar fazendo o que é certo. Eu não preciso falar nada pra ninguém. Ele zela por mim, Ele me guia. Então, quando a gente tem essa confiança em Deus, sabe quem é você perante Deus, cara, você não tem que provar mais nada pra ninguém. Você não tem que se desequilibrar com ninguém. O que ninguém fala pra você. Você tem que se importar com o que Deus fala pra você. E Ele deixa muito claro como a gente é amado por Ele. Como a gente é um ser muito especial pra Ele. Como a gente tem cuidado por Ele. Como Ele faz planos pra nossa vida. Então, isso é importante. Quando a gente tem essa conexão com Deus, as pessoas não têm força com a gente. As situações externas acabam não tendo influência na gente e não faz com que a gente perca esse nosso emocional negativamente. Beleza, pessoal? Esse é o recado que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da reflexão, da importância da inteligência emocional, parar para pensar como que a gente está fazendo isso na nossa vida, a importância disso para a gente atingir nossos objetivos, que é fundamental. E veja esses pontos, comecem a colocar em prática esses pontos, reparem na sua vida, como a gente pode cada vez mais evoluir, se possui um trauma, se possui alguma coisa que você tem que tratar com um psicólogo, como está a sua proximidade com Deus, como está a sua relação de empatia, tudo isso é muito importante. Se gostou, então curte, já manda para outras pessoas, para todo mundo refletir sobre isso essa semana, comenta aí, e é isso, beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima!